Bom dia a todos. O IBF Campinas é uma honra estar retomando esse seminário de empresas familiares que é tão importante, que é um evento tradicional do nosso calendário. Nós somos um instituto que existe no Brasil inteiro, em todos os estados, e o único IBF que não é de estado é o IBF aqui de Campinas. O IBF é de Campinas e da região administrativa de Campinas. Então, para nós é uma honra estar recebendo a vocês, e nós congregamos, nosso instituto recebe executivos de finanças, empreendedores e profissionais liberais também. Então, é um corpo bem diversificado e um corpo de associados que tem muita oportunidade de network e muita oportunidade de compartilhamento de conhecimentos. Nesses tempos de pandemia, nós estamos tendo problemas para ter o network, mas nós não deixamos de disseminar conhecimento. Então, nós tivemos ao longo desse ano um calendário muito intenso, muito rico, e quem quiser é só acessar ibfcampinas.com.br. Nesse site vocês vão encontrar um conteúdo que é fornecido pela Deloitte, pela PwC e por outras empresas, e tem sido muito consultado e que vale a pena conhecer. Esse material ele está disponível para associados e a maioria deles está disponível somente para associados, mas há material de ótima qualidade que está disponível para não associados. Ao longo do evento, que eu peço aos senhores e às senhoras que deixem os seus microfones desligados para que não haja eco, e assim a gente vai poder também fazer as perguntas ao final através do chat. Então, vocês põem as suas perguntas no chat, senão, como são muitas pessoas, nós não vamos poder atender e ser justos com todos. Então, por favor, usem o chat. O IBF Campinas ele é suportado por uma trimestralidade. Seus associados pagam uma trimestralidade, que é um valor muito pequeno, e essa operação toda ela depende dos nossos patrocinadores. E eu não posso aqui deixar de reconhecer a PwC, a Deloitte e a Unimed, a PwC Brasil, Deloitte e Unimed Campinas. São nossos patrocinadores masters e que têm nos acompanhado e viabilizado eventos de uma qualidade muito alta. Também não posso deixar de agradecer a Lemos Advocacia para Negócios, que há muito tempo ajuda a suportar o nosso instituto e tem uma história muito grande aqui e de prestação de serviço também ao país e até fora dele. Lemos Advocacia para Negócios. E temos também como o apoio da Finocchio Ustra, FIUS, Sociedade de Advogados, também um escritório aqui de Campinas, assim como a Lemos, que nos orgulha e orgulha a cidade. Through Connection, we work collaboratively to achieve greater impact for the clients Deloitte serves, the people we develop, and the communities where we live and work. And that won't change. Because while every industrial revolution has been marked by technological advancement, human skills will always be valued. Skills like developing leaders, expanding opportunity, building trust, and creating solutions. The ability to connect people and connect with people will continue to drive every great success story. At Deloitte, we connect people who care
to create impact that matters. That has made us, and will continue to make us, distinctly Deloitte. O mundo pede novas leituras e nós oferecemos um novo jeito de ler o mundo. O novo aplicativo da PwC Brasil. Ele dá acesso a materiais, pesquisas, vídeos e publicações nacionais e globais da PwC sobre diversos setores de atividade. Além de ficar por dentro dos melhores eventos do mercado, você pode confirmar presença, fazer network e interagir durante o evento. Você também pode personalizar seu conteúdo de acordo com seus temas de interesse. App PwC Brasil. Descubra um novo jeito de ler o mundo. Apoio, cuidado, compreensão. Só quem está perto sabe o que a gente precisa. E isso só a Unimed Campinas tem, já que há 50 anos faz parte da história da nossa cidade. Por isso, oferece 50% de desconto para planos participativos nos 3 primeiros meses. Esse é o presente de 50 anos da Unimed Campinas para você. Unimed Campinas, 50 anos. Nosso plano é cuidar de você. De 1978 para cá, muita coisa mudou. E com o Lemos não poderia ser diferente. Durante toda a trajetória do escritório, estratégias foram elaboradas, horizontes foram ampliados e habilidades desenvolvidas, resultando na formação de uma advocacia séria, ética e de excelência. Tudo conquistado graças a uma equipe de profissionais altamente capacitada e uma liderança participativa. Sem contar a prática de uma advocacia atualizada e que atende diversas áreas jurídicas. Hoje, ao completar 40 anos de fundação, o escritório passa por mais uma transformação, dando início a um novo ciclo empresarial, com foco nos resultados de negócios de cada cliente. Lemos 40 anos. Uma história irretocável. Um futuro de bons negócios. Eu não posso deixar de agradecer aqui aos grandes organizadores desse evento. A Giovana e o Flávio pela parte do IBF, o Felipe, o Alexandre, o João, o Bruno e a Thaís. Meu muito obrigado a todos vocês que estão colaborando para o sucesso desse evento. Eu vou passar a palavra para o Felipe, que vai se apresentar, que participou ativamente da organização, e que vai se apresentar e vai conduzir todo o evento. Todo o evento ele será o mestre de cerimônias. Ele vai apresentar o evento, a dinâmica que será adotada, inclusive. Meu muito obrigado, bom evento a todos. Vou estar aqui, inclusive por interesse próprio, acompanhando esse assunto que não interessa só a mim, mas a muita gente.
Meu muito obrigado a todos, um bom evento. Felipe, bom evento. Bom dia, Marcos, bom dia a todos que estão participando de mais um evento do Comitê de Empresas Familiares, do IBF. Meu nome é Felipe, eu sou sócio responsável pela área de fusões e aquisições e operações societárias do Fios Advogados. Hoje a gente vai ter um evento, acho que antes de mais nada eu queria agradecer a presença de todos e agradecer aos palestrantes que hoje vão participar e vão dividir um pouco da experiência de muitos anos de mercado aqui com todos que estão nos ouvindo. Então, queria agradecer primeiro ao João, sócio da IGC Partners. A IGC Partners é uma consultoria líder no Brasil e na América Latina em operações de fusões e aquisições, preparação de empresas familiares para passar por esse processo e busca de investimento. Agradecer também a Thaís Storti, ex-diretora e ex-sócia da Broto Legal, que passou por um processo de M&A, vai dividir um pouco da experiência dela aqui com a gente no nosso painel. Agradecer também ao Alexandre Sampaio, atualmente também diretor da JS Espuma e sócio, que vai contar um pouco a experiência dele num processo em que a JS fez a aquisição de uma multinacional japonesa, que inclusive era concorrente deles, então contando um pouco da experiência do outro lado. E agradecer também aqui o Bruno, sócio da área tributária consultiva do Fios Advogados, responsável também pela parte de planejamento tributário para operações de fusões e aquisições. Obrigado mais uma vez, pessoal. A ideia aqui do evento, só para explicar para vocês, o João vai fazer uma abertura contando um pouco do mercado de M&A, do que esperar para 2021, em virtude desse ano, que foi principalmente atípico para muitas das empresas e muitos que estavam buscando fazer um processo de busca de investimento ou de aquisição. Então, ele vai falar um pouco do que esperar e também, na visão do IGC, os desafios de uma empresa familiar e os desafios da preparação, que é o grande foco hoje do nosso evento, para uma operação de M&A. Após esse momento, a gente vai ter uma segunda etapa, que a gente vai discutir um pouquinho dos pilares, dos principais pilares para uma preparação de uma empresa, para ingressar e captar as melhores oportunidades e mitigar riscos e buscar um excelente resultado numa operação de M&A, na perspectiva jurídica. E, por fim, a gente vai abrir um painel aí com a presença, como eu mencionei, dos nossos palestrantes, em que a gente vai debater e discutir principais dúvidas e principais pontos de atenção sobre esse assunto, sobre a preparação de empresas familiares para uma operação de M&A. Então, eu agradeço mais uma vez, passo a palavra ao João. Bom dia, João, seja bem-vindo. Bom dia, Felipe. Bom, primeiro, obrigado a você, obrigado ao IBF e obrigado a todos os participantes. Prazer sempre poder falar um pouquinho sobre o tema do M&A. Então, eu vou começar, eu tenho uma apresentação, mas a ideia é a gente fazer um grande bate-papo. Eu vou falando e aí vocês me interrompam. Felipe, se quiser me interromper, fazer alguma pergunta no meio do caminho. O que a gente está vendo, né? Bom, primeiro, eu sou o João Junqueira, sou sócio aqui da IGC. Como o Felipe falou, nós somos uma casa que só faz fusões e aquisições desde 97, tá? Eu estou aqui há uns 15 anos. E a nossa especialidade é sempre trabalhar no mercado privado, né, de empresas familiares. E esses últimos 2 anos, né, têm sido muito interessantes porque a gente está vivendo um excesso de liquidez no mundo, né? Então, para vocês terem uma ideia, na crise de 2008, né, os bancos centrais injetaram 800 bilhões de dólares na economia real. E nesse ano, né, com o Covid, os bancos centrais americano e europeu injetaram mais de 4 tri de dólar. Então, o mundo hoje ele vive um excesso de liquidez. E aqui dentro do Brasil a gente está vendo, né, todo mundo se fala muito nessa queda das taxas de juros, né? Então, o capital ele precisa trabalhar.
Então, por mais que a gente tenha vivido essa crise do Covid, né, e todo mundo falando, né, muitas empresas passando dificuldade, diversos setores passando dificuldade, mas do ponto de vista do mercado financeiro, existe uma liquidez brutal no mundo, e isso está acelerando demais os movimentos entre as empresas, né, os movimentos de fusões e aquisições. Então, tradicionalmente, se vocês olharem aqui nessa apresentação, dentro desse mundo de investidores institucionais, nós temos os tais fundos de private equity, né, e a gente tem os players estratégicos, né? Os fundos de private equity são os investidores financeiros, né? É aquela turma que está gerindo o capital de terceiros e tem aquele dinheiro carimbado para comprar empresas privadas, né, ao redor do mundo. E os players estratégicos são as empresas, né, os concorrentes, né, de cada um dos segmentos, né? Então, um estratégico no segmento de farmácia é a Drogasil, né? Um fundo que investiu em farmácia é o General Atlantic, por exemplo, que comprou a PagMenos. Então, a gente sempre trabalha com essas duas perspectivas, e isso foi o que movimentou o mercado de M&A aí nos últimos 10 anos, né? Principalmente os fundos de private equity. O que está acontecendo esse ano, e o que a gente espera para 2021, é que as famílias, o dinheiro das famílias, né, brasileiras e globais e fora do Brasil, também começam a entrar nesse mundo de fusões e aquisições, né? Então, a gente que tradicionalmente tinha um universo de investidores, que eram os fundos de private equity e os estratégicos, agora está aparecendo um outro bicho, que é o family office, né? Então, são famílias, né? Então, por exemplo, a família da Votorantim, eles têm um family office para investir em empresas privadas. A família do Abílio Diniz, eles têm um family office para poder investir em empresas privadas. Então, esse mercado ele aqueceu, né, por conta das quedas de taxas de juros, e está muito movimentado, muito movimentado. Para quem acompanha esse mercado mais de perto, a gente observou um incremento de preço, né? Então, como você tem mais oferta de capital, você tem mais interesse nas empresas privadas, automaticamente você tem um aumento de preços, de valuations, de múltiplos, né, nessas transações privadas que a gente tem feito. A Bolsa ela tem acompanhado, né? Então, a Bolsa é um guia de precificação para o mercado privado, embora tenha uma dinâmica de curto prazo muito diferente do que a gente vê nas transações privadas de M&A. A Bolsa tem acompanhado esse movimento, né? Então, a gente está vendo a Bovespa hoje, 110 mil pontos, né? Praticamente voltou ao patamar do início do ano, né? Mesmo com Covid e tudo. Então, assim, fazendo um resumo sobre esse panorama do mercado em geral, numa perspectiva de longo prazo, né? O Brasil, nós vivemos ciclos, mas a gente tem visto que 2020, 2021, 2019 estão sendo anos excelentes de valorização dos ativos reais, né? Então, são anos que, diferente, por exemplo, de 2015, 2014, que você tinha uma dinâmica muito travada por conta de política, por conta da crise que nós estávamos vivendo no Brasil, hoje é uma perspectiva muito diferente. Então, a gente tem visto uma elevação nos preços dos ativos, né? Principalmente empresa e imóveis, tá? Então, esse é o panorama. Então, assim, hoje, né, aqui do lado direito, a gente vê, né, a Bovespa, a gente já teve mais de 100 bi em captações na Bovespa, né? Os fundos estão abarrotados de dinheiro, né? Você olha, por exemplo, o Advent, né? A gente trouxe aqui o exemplo deles, o Pátria, a 20, o Warburg Pincus. Assim, nós estamos falando aqui, cada um desses fundos com 1, 2 bilhões de dólares, né? E somado a isso, né, todo esse cenário de taxa de juros, a gente tem o momento do dólar também, né? A desvalorização cambial do real torna
o Brasil um país muito atrativo para quem tá em dólar. E, normalmente, assim, a maior parte dos investidores que fazem acontecer esse mercado de fusões e aquisições, ainda hoje, uns 60%, 70%, é dinheiro de gringo, né? É dinheiro de Advent, de Warburg, são fundos, né, que estão aí com esse dinheiro disponível para investir no Brasil. Então, acho que esse é o cenário, né, um cenário que você tem os fundos, os players estratégicos e os family offices competindo por ativos reais. Então, é um momento muito interessante, né? Muito aquecido. E aí, acho que o que eu queria só pegar um gancho aqui, e aí eu já vou mais para o final aí da minha apresentação. Eu sei que vocês vão falar sobre pré-due diligence e preparação, Felipe, mas por que você tem que ter um advisor profissional, né? Seja na parte negocial, seja na parte jurídica, né? A gente vê esse mundo de duas formas, né? A gente vê o sentido, né? Qual o valor que um advisor profissional pode trazer, né? E aí, já falando um pouquinho dos desafios desses processos de M&A, é lapidar e polir o diamante, né? É um trabalho que a gente faz com vistas em mostrar informações de qualidade, tornar a empresa, né, muito diligenciável, né? Você ter as suas informações com qualidade, preparar, mostrar o lucro, mostrar o DRE, o balanço. Então, é a qualidade das informações. Depois a gente faz, né, a gente ajuda normalmente com o escritório de advocacia fazer uma pré-due diligence. Então, antecipar o que eventualmente pode ser um problema num processo de fusão e aquisição. Depois a gente faz também a tese de investimento, né? Então, como que empresa não é vender um imóvel, né? Vender uma empresa, ela pode ter diferentes valores para diferentes perfis de compradores. Então, a gente tem que encontrar e encaixar a tese de investimento para diferentes perfis de compradores e investidores. Então, esse trabalho da tese de investimento é muito importante, né? Não dá para ir para um processo como esse de peito aberto, né? A gente tem que saber o que falar, para quem falar e como falar, né? E o último ponto é que o advisor ele vai ajudar o empresário a eliminar aquelas assimetrias e os curiosos, né? Então, você não quer expor, né, a tua empresa para alguém que não vai fazer aquele negócio. Então, o bom advisor profissional, ele deveria, né, ajudar nesse processo de identificar quem são realmente os potenciais investidores e eliminar ali aqueles curiosos, né? E aí o segundo grande valor que um advisor pode trazer num processo como esse é você criar uma tensão competitiva, né? Então, criar a tensão competitiva, né, e trazer credibilidade e profissionalismo para este processo vai passar a imagem, nós vamos conseguir passar a imagem para o investidor e para o comprador que aquele é um processo organizado e que não tem brincadeira, né? Então, ninguém está ali para perder tempo e não tem aquela gracinha de ficar mandando preço baixo, ficar testando o processo. Então, esse o advisor ele tem que trazer ritmo, ele tem que dar credibilidade para esse processo, né? Para esse negócio andar e não ser aquela coisa infindável, né? Então, além disso, além da gente dar o ritmo, né, e colocar a credibilidade no processo, a tensão competitiva serve também para você ter o plano B, o C e o D. Então, quem já passou por isso, né, sabe que às vezes você está numa negociação, a gente nunca sabe como vai terminar esse processo e às vezes a transação pode cair lá na frente, depois da due diligence. Então, a gente sempre tenta trazer mais de um player para você não ficar na mão de um só investidor, né? Então, acho que esses são os dois grandes valores aí que a gente pode trazer num processo como esse. E
E, enfim, acho que, Felipe, estou à disposição, o que vocês quiserem me perguntar. Aí aqui depois eu só falo um pouquinho mais da IGC, mas acho que depois, se vocês quiserem ter um pouquinho, alguém quiser me perguntar depois, enfim, depois daqui, eu estou à disposição, um pouquinho da nossa história, um pouquinho das etapas da preparação, e aí aqui os cases, né, o que a gente já fez de transações. A gente é uma empresa muito discreta, né, não fazemos propaganda, mas estamos aí entre os líderes desse mercado no Brasil. Obrigado, Felipe, obrigado, gente. Obrigado, João, para dividir um pouco do panorama e principalmente como funciona, né, esse mercado e o que esperar dele para o ano que vem. Eu acho que eu queria só acrescentar, é algo que a gente tem visto bastante no mercado, tem lido, né, e tem visto que tudo que aconteceu, né, esse ano, em virtude de pandemia, agora que a gente vê também escassez de matéria-prima, busca de alguns clientes visando sanar problemas na cadeia deles, seja buscando uma verticalização, ou olhando um cenário de M&A para melhorar a sua operação, como você bem colocou, né, João, o cenário de ter um excesso de recursos e dos juros baixos dessa empresa familiar olhar e falar assim, legal, estou com esse recurso e o que eu consigo melhorar na minha operação em virtude de variações do mercado, empresas que não estavam tão preparadas para enfrentar essa crise, para eu melhorar o meu negócio, para eu vir a agregar dentro do meu processo produtivo. Então, a gente tem visto bastante esse movimento, né, desses grupos familiares que, vamos dizer assim, fizeram uma lição de casa há alguns anos, 2, 3 anos atrás, olharam para cursos, melhoraram processos, melhoraram a qualidade da informação da empresa e que chegaram num momento de crise como foi de 2020, obviamente sofrendo com ela, mas numa posição privilegiada, principalmente de caixa e de volume de investimento. E a gente tem visto uma movimentação grande dessas empresas adquirindo, seja seus fornecedores, seja algum membro da sua cadeia produtiva, e assim também movimentando o mercado de M&A. Agregado ainda um outro movimento bastante curioso, e aí se o João quiser comentar também esses dois assuntos, mas um movimento curioso que em virtude de variações muito agudas no mercado, como foi esse ano, em um cenário em que muitos se depararam com não conseguir fazer um planejamento de curtíssimo prazo, né? Acho que todos aqui conectados e muitos viram que as empresas estão planejando às vezes semanal ou quinzenal, porque de fato foi um ano bastante desafiador. Surgiram lacunas de oportunidades para acordos comerciais, joint ventures e operações em que, de uma forma simples, aqui um exemplo, eu tinha uma empresa que ela construiu uma fábrica fantástica, com uma operação em um espaço de produção, só que, de repente, os principais contratos dela ou foram interrompidos ou tiveram algum problema sério em que ela ficou com ociosidade da produção. E, em contrapartida, um player de mercado, que muitas vezes poderia até ser um concorrente dela, que pode ter tido um boom, seja no setor alimentício, seja em setores que foram impactados, inclusive positivamente com tudo que aconteceu, e não tem capacidade produtiva. E a gente vê uma realidade, por exemplo, dessas duas empresas de se fundirem ou de buscarem um acordo comercial para uma se ajudar a outra num momento super delicado. Então, a gente viu um crescimento, e eu imagino que isso seja também uma tendência para o ano que vem, do aumento das joint ventures, das parcerias, até mesmo de eventuais fusões e incorporações com arranjos societários para as empresas buscarem uma solução num cenário bastante delicado. Então, acho que é algo legal de dividir também. Não sei se o João compartilha aí o mesmo entendimento, mas que a gente viu nesse segundo semestre e eu imagino que seja uma tendência para o ano que vem. Sem dúvida. A gente viu sim, Felipe, principalmente no momento quando teve a crise mais aguda, a gente viu muita movimentação de fusão mesmo, como você estava
comentando. Então, você tem duas empresas que estão disputando o mercado, às vezes, né, numa competição ali sadia, mas que num momento difícil, né, estão precisando ali ganhar forças. E aí, com um momento como a gente viveu do Covid e a liquidez que existe hoje no mercado, né, os bancos oferecendo também, né, um capital a um custo mais razoável, a gente viu muito essas movimentações, né, esses arranjos de parceria, joint venture, fusão acontecendo. E uma coisa que a gente sente aqui também, Felipe, é que esse mercado de M&A privado, né, de empresa familiar, ele é um mercado que realmente ele aconteceu, ele tem 15 anos, né, é um mercado muito recente. E eu me lembro quando eu entrei aqui na EGC, quando a gente ia discutir esse tema, às vezes com alguns empresários, ainda existia aquele ranço da década de 90 de que fazer um negócio com a empresa poderia significar um fracasso, né? E eu acho que de 5 anos para cá, o empresário brasileiro, né, a empresa familiar, ela amadureceu muito, né? E o empresário se sofisticou, né? O empresariado brasileiro se sofisticou, e esse tema ele começou a ser um tema de dia a dia, tá na agenda do dia a dia dos empresários, né? Então, todo empresário hoje acaba tendo, de alguma forma, esse tema de fusão, de parceria, de crescimento, comprar alguém, ou trazer um sócio, ou vender, ele acaba sendo uma agenda muito recorrente. Então, acho que num momento como esse que você colocou, né, de uma crise do Covid e esse excesso de liquidez ao mesmo tempo, e esse amadurecimento do empresariado brasileiro facilitou muito esses movimentos de aquisição. Hoje é uma conversa muito mais palatável e é uma conversa que está no dia a dia ali dos empresários. Perfeito. É bem nessa linha mesmo. No fim do dia, um oceano azul, eu diria, para operações de investimento e acho que para o ano que vem, e as perspectivas são, de fato, muito boas. E o último ponto que eu gostaria de adicionar é só em relação ao mercado e uma percepção, e quando a gente for, na sequência, falar um pouco de planejamento tributário, riscos tributários, com certeza o Bruno pode agregar bastante, que nesse último ponto também, que um aumento, em virtude de muitos da cadeia produtiva e de partes relacionadas a essa empresa familiar capitalizada, ou até mesmo essa empresa, ou uma empresa familiar C, a que está sofrendo com custos, com desafios em virtude aí desse ano, são as operações que envolvem compra e venda de ativos, tentando contornar uma operação societária. Então, eu sei que aquele meu parceiro, aquele meu fornecedor, aquele terceiro tem um estoque que está parado, é um estoque que eu preciso, ou ele tem um ativo específico que eu gostaria de adquirir, ou ele está com problemas financeiros e eu estou querendo comprar meia dúzia de máquina dele que vai resolver o meu problema. Então, a gente viu um aumento também dessas operações, que são operações, eu diria até, o termo não é nem estruturadas, nem sofisticadas, mas são operações que a tendência das partes é olhar de uma forma simplista, como se eu estivesse simplesmente adquirindo um ativo, ou fundo de comércio, ou estoque, mas que tem uma série de cautelas, principalmente jurídicas. Então, a gente viu esse aumento também dessas operações, e principalmente questionamento de clientes e players de mercado querendo movimentá-las. Então, acho que é algo também que a tendência para esse próximo ano e para operações, embora acho que tenha um espaço muito grande, como o João falou, para operações de grande volume, operações também para empresas familiares, para middle market e de aquisições parciais ou totais, eu acho que esse espaço, como eu coloquei, para parcerias, joint ventures e fusões, e principalmente envolvendo estruturações, eu diria até, né, Bruno, um pouco de criatividade dentro do que a lei e a técnica permite e dentro do que o cliente quer assumir de riscos,
mas eu acho que a gente vai ter também bastante desafios na perspectiva de estruturações e fazer acontecer dentro de um cenário de mais desafios e maior flexibilidade. Então, acho que é algo também que a gente pode ter pela frente. E a gente pode comentar um pouco mais para frente, né, Bruno? Perfeito. Realmente, várias possibilidades, vários cenários e coisas boas pela frente, acho que vão vir. Estamos vendo já acontecer isso. Né? Só rapidamente, eu estou há 10 anos já na área consultiva. Bruno, antes de se apresentar, eu vou agradecer o João. Acho que a gente encerra aqui a primeira parte, João, sobre o mercado. Obrigado aí pelos seus inputs. E aí vamos avançar agora já pegando essa deixa, né, Bruno? Já fazendo essa transição para a perspectiva jurídica, em que o Bruno e eu vamos contar um pouco de como e as preocupações de fazer esse processo preparatório para um M&A na perspectiva jurídica. Vai lá, Bruno. Obrigado, Felipe. Então, tenho já 11 anos na área, acompanhando essa dificuldade brasileira de lidar com a tributação, né? Especialmente nesses momentos em que a família, os empresários ou vão vender a empresa, ou vão se unir com alguém numa parceria. A parte tributária é sempre muito relevante, né? Comecei a carreira na KPMG, em São Paulo, na área de International Tax, que atendia esses fundos e o pessoal que fomenta muito investimento, Advent, etc. E hoje tenho assim, uma felicidade enorme de estar no escritório em Campinas, um dos sócios de uma grande área nossa, que é a área tributária, e ver que atendemos hoje com uma qualidade excepcional as famílias da região, passando por operações que antes eram muito centradas em São Paulo, agora estão muito na nossa região. Isso é ótimo para os empresários e para os donos de empresa, porque geram oportunidades, né? O João falou muito bem, o Felipe também. O ano que vem, acho que vai ser um ano muito bom para essa liquidez do mundo começar a se transformar em algo da economia real e as empresas aqui da nossa região e de São Paulo e do Brasil aproveitarem esse momento, seja para uma venda, seja para uma parceria. E daí, olhando no ponto de vista mais prático, um pouco da parte chata tributária, mas que é relevante e essencial, eu destaco assim, se a gente tiver um cenário de venda da empresa, né, se o empresário for alienar a participação dele, tem 4 tópicos que tem que ser olhado, né? O primeiro é olhar basicamente o IR dele, né? E ver como que aquelas ações que vão potencialmente ser vendidas estão declaradas, né? E qual é o valor que elas estão no IR. Por quê? Porque um primeiro passo muito simples que toda pessoa tem que pensar quando ela vai vender a empresa é se aquele custo que ela tem registrado no IR está condizente com o que tem no balanço da empresa que ela vai ser vendida, né? A separação das duas entidades, da pessoa física e da pessoa jurídica, às vezes gera uma diferença. E se essa diferença não for corretamente tratada no IR antes da alienação, perde-se uma janela que poderia usar um custo e pagar menos imposto na venda. É o que a gente chama de capitalização de reserva de lucros, e de olhar um pouco o PL da empresa e ver se tem alguma coisa a ser feita nesse sentido. Ponto importante, então, acho que quem tiver interessado em olhar um pouco a tributação de operação de M&A, sempre bom ver como está o seu IR e como está o balanço da empresa, se tem alguma coisa que conecte os dois que dê uma redução, como, por exemplo, reserva de lucros. Um ponto nisso, muitas empresas, durante alguns anos, reavaliaram bens das empresas e reavaliaram marcas. E tem reservas de reavaliação lá. Tem que tomar cuidado com essa reserva, porque muitas vezes ela é tributada se você capitaliza, então ela pode ou não ser um benefício tributário na hora de vender a empresa, por exemplo. Uma outra coisa que é relevante, do ponto de vista prático também, é a pré-venda, né? O momento de estruturar-se para a venda é um momento em que os sócios têm que
ver qual a estrutura que eles têm. Então, por exemplo, empresas que têm estruturas de holding, né, em que o sócio criou uma holding para ter a empresa operacional dentro dessa holding, o quanto antes começar a pensar nessa holding, o quanto antes começar a pensar como o comprador vai enxergar a holding, se ele vai comprar a holding ou não. Muito raro ser adquirida a holding, normalmente compra-se a operacional e a holding tem que ser eliminada antes da operação de venda em si acontecer. Existem estratégias para fazer essa eliminação da holding, para passar as cotas direto para a pessoa física, para ela fazer a venda, porque tem um ganho tributário grande em vender pela física e não vender pela jurídica, né, por uma holding. Então, é importante que isso comece a ser visto quanto antes. Por quê? A Receita Federal, em alguns momentos, questiona as operações que ocorrem muito rápido. Então, se a negociação e a venda ela já está bem adiantada e só depois começa-se a pensar naquela holding ou na estrutura, a Receita tem mais chance de questionar e de falar que, na verdade, quem vendeu a empresa foi uma pessoa jurídica, não uma pessoa física, e cobrar 34% de imposto em vez de 15%, que é uma alíquota da pessoa física. Hoje ela é escalonada, ela vai de 15% a 22,5%, mas geralmente muito melhor do que o 34% da pessoa jurídica. Então, isso é uma coisa importante. Quem tem estrutura com holding, é importante começar a olhar antes, bem antes do M&A, dando uma negociação, para poder ver como eliminar essa holding. A outra coisa que o Felipe comentou, essas operações agora que a gente tem visto muito de venda de ativo ou de separação de unidades de negócio de uma empresa para criar parcerias com investidores estratégicos, toda a movimentação que pode ocorrer e que deve ocorrer para que seja, por exemplo, segregada uma linha de negócio da empresa, né, ou alguns ativos da empresa, para depois ou ser vendido ou ser feita uma parceria numa nova empresa com um sócio novo, um investidor estratégico, isso tudo tem uma relevância tributária muito grande, né? A forma com que esses ativos são retirados, o momento até em que isso também ocorre, fazer uma cisão preparatória para um investidor, tudo isso tem uma relevância grande, porque basicamente a Receita Federal também pode questionar se as coisas acontecem muito em conjunto com o negócio, muito perto no tempo, né? A Receita tem um dos objetivos da Receita de analisar essas operações de reestruturação societária. Isso aparece no anuário de fiscalização todo ano da Receita, é um dos focos, né, da Receita Federal. Então, tem o jeito certo de fazer, tem que ter um tempo e tem vários formatos de fazer isso. Pode ser feita uma cisão, pode ser feita uma venda prévia, por exemplo, para depois preparar para a entrada do investidor. Muito importante olhar isso quem esteja com alguma questão de fazer ou tirar uma holding ou fazer uma parceria de alguma unidade de negócio, de alguma máquina, de algum ativo em especial. Outra coisa interessante de se falar nessa questão da pré-venda, né, da preparação para a venda, as empresas que têm por exemplo, patriarcas que são sócios e eles já desejam preparar, antes da venda, uma parcela da sucessão deles. Uma coisa relevante, e muitas vezes, se também é feito bastante tempo antes da venda, existem sinergias tributárias e existem economias tributárias que podem advir de fazer uma sucessão, de passar para um filho, para um herdeiro, antes de ter o evento, por exemplo, da venda da empresa. É algo bem legal e tem que começar a preparar também antes até de começar a negociação e, obviamente, muito antes de efetivamente ocorrer a venda, né? Acho que é importante, né, Bruno? Acho que, no fundo, até para resumir um pouco para os nossos ouvintes, para quem está participando, o planejamento tributário ele visa minimizar riscos e reduzir custos que iriam para o ralo relacionado à tributação, que muitas vezes, em alguns casos, né, acho que o Bruno pode falar um pouco, mas a gente conversa com empresários e com alguns clientes que
eles acreditam que a forma mais simples de fazer, uma forma às vezes trivial, é a com menos risco, que pagar mais tributo é sinônimo também de não assumir risco, e não necessariamente isso é verdade. Então, a parte de, previamente, fazer essa estruturação, né, e se preparar para esse processo, faz toda a diferença na perspectiva de custos e também de riscos, às vezes velocidade de implementação da operação. Então, acho que esse é um ponto super importante de reforçar também, né, Bruno? Sem dúvida, e muito bem falado. Tem coisas que estão na lei, que são direito das pessoas usarem, por exemplo, a questão da reserva de lucros, capitalizar, ela se torna custo, isso está na lei, dá uma economia tributária, e às vezes as pessoas passam batido e simplesmente pagam muito mais imposto por não aproveitar uma coisa que é clara e não tem nenhum risco, né? Então, quanto antes começar a olhar isso, melhor. Vai evitar risco, né? Vai evitar algum risco e vai maximizar tudo que a lei já confere. Então, estava falando de eventualmente, quando tem herdeiro, poder também fazer um planejamento com herdeiros. E um outro aspecto que eu queria falar, que é o terceiro aspecto, é o preço. O formato de um M&A, o preço, como ele é composto, ele tem diversas possibilidades, né? O que sempre ocorre no mínimo, um ajuste de preço, né? Porque você começa negociando a empresa num determinado momento e efetivamente vende ela num lapso temporal maior, e daí ocorrem variações ali no balanço, para cima ou para baixo, que tem que ser refletidas em aumento ou diminuição daquele preço inicial que era o indicativo, que era a proposta inicial, e esse ajuste de preço, ele se correlaciona em como eu pago o imposto sobre isso e quando eu pago o imposto, então tem que ser bem estruturado também. E o que sempre acontece é aquela due diligence que é feita para encontrar eventuais passivos na empresa que vai ser adquirida, geralmente gera, no mínimo, algum valor que vai ser alocado para uma conta em garantia, para que seja liberado só no momento em que aquele risco que foi identificado se esgote, passe o prazo prescricional, etc. E a forma como essa conta garantia, essa escrow, que é conhecida, é redigido no contrato de compra e venda, muda drasticamente o momento e a forma com que eu pago o imposto sobre esse valor, que vai ficar travado, não vai ser meu valor ainda. Então, a gente sempre tenta buscar fazer o máximo do exercício durante a negociação, primeiro para baixar, obviamente, o valor que vai ficar travado, e segundo, para que a redação do contrato de compra e venda permita com que eu tribute isso só no momento em que aquilo efetivamente seja liberado para o vendedor, né? É um outro ponto sensível. A Receita Federal vai numa linha, às vezes, mais conservadora e exige a tributação desde logo, e daí tem uma análise de risco para ver como que isso vai ser retratado. Por quê? Entrando no último ponto que eu ia colocar. O imposto, ele tem que ser pago no último dia útil do mês subsequente quando você vende. E você tem que preencher um programa que chama ganho de capital, GCAP. E lá, o sistema da Receita, infelizmente, ainda hoje, não captura todas as possibilidades que os M&As têm. Então, não tem como eu colocar lá que tem um valor em escrow. Eu tenho que fazer ajustes, muitas vezes, manuais para conseguir capturar isso. Então, isso tudo é muito importante. Só um último comentário do preço, para a gente poder passar para as discussões. Executivos e fundadores que ficam na empresa e vão ter uma remuneração para ficar lá, ou que vão ter uma remuneração adicional pela performance da empresa durante esse período, também tem que ser bem pensado. Por quê? Algumas vezes você pode criar um risco de tributar esse earn-out que é falado, ou esse preço por performance, um plus que vai ser pago, a 27,5%, que é uma alíquota de rendimento da pessoa física, e não a 15%, que é a alíquota de venda das cotas da pessoa jurídica. Então, isso também é uma outra coisa importante que acontece muitas vezes. Eu acho que até aproveitando, Bruno, você tem mais alguma colocação ou não? Não, esse é o panorama geral, acho que a gente pode passar para a pergunta. Eu acho que dando um passo para trás, acho que o Bruno
colocou de uma forma muito clara um dos pilares muito importantes para uma preparação de um M&A, que é essa análise fiscal tributária, esse planejamento, essa estruturação. Seria legal dividir, né, uma pergunta bem objetiva. Eu sou uma empresa de controle familiar, estou em processo de profissionalização, estou buscando uma operação de M&A, de uma forma bem direta, o que eu preciso fazer? Na perspectiva jurídica, a gente olha para 3 pilares, inclusive um deles tem até uma interação muito grande contábil, que é até um pouco aqui do fórum do IBF, pelo perfil de ouvinte. Dentre esses 3 pilares, é importante ressalvar 2 passos prévios que a gente discutiu no nosso último evento de empresas familiares, que é o primeiro prévio, é o alinhamento entre os sócios, entre a família, exatamente onde querem chegar e o que estão buscando com a operação ou de venda parcial ou total, ou de aquisição de outra empresa, ou até mesmo uma parceria, joint venture, fusão. Qual é o objetivo? Seja um objetivo de não ter sucessão, seja um objetivo de conflito societário, seja um objetivo de desafio na cadeia produtiva, e assim por diante, isso ser muito bem digerido entre patriarcas, sócios, que muitas vezes vestem 2 chapéus, né? Um chapéu operacional de diretor e também um chapéu de sócio, que também é um desafio, mas ter esse alinhamento prévio a gente falou bastante no último evento. O segundo ponto prévio, embora básico, é o preço. Então, o quanto eu que estou querendo entrar numa operação ou adquirir outro, entendo que é um valor razoável, que é o quanto vale a minha empresa pelo que eu estou buscando. E aí existe todo um processo de valuation, de composição de preço que a gente também falou no nosso último evento, embora no debate a gente possa tirar dúvidas sobre esses 2 pontos. Superada essa etapa, a gente entra num cenário ideal, né, que para captar todos os benefícios que a gente falou, mas no fundo esse processo ele visa trazer 2 coisas. Como o João bem colocou, melhorar a qualidade das informações, e também a qualidade das práticas da empresa, e também mitigar riscos e reduzir contingências dessa empresa. Ou seja, ela está se preparando, gostei do termo que o João usou, de lapidar o diamante, ela está se preparando para entrar no processo de M&A e ter um melhor preço e ter uma retenção menor desse preço em garantias, em virtude de contingências e riscos, ter uma operação mais rápida, ou até o sucesso dessa operação ocorrer por essas informações estarem disponíveis de uma forma clara, pelos riscos estarem claramente mitigados e contingências controladas, assim por diante. O que vai ao primeiro pilar dos 3 que eu mencionei, que é essa auditoria jurídica pré-M&A, que basicamente eu tenho um time de assessores jurídicos que ele vai fazer o mesmo exercício do time dos assessores de um investidor olhando aquela empresa. Aqui estamos olhando uma perspectiva de venda. Então, é apresentada uma lista de auditoria exaustiva com itens que vão ser analisados e, como resultado dessa análise, apresenta-se para essa empresa que está entrando nesse processo cada um dos riscos apontados, detalhados, o que é o risco, qual o impacto dele na prática e, principalmente, como solucioná-lo. E, ao final desse processo, os acionistas, os empresários têm a clareza do raio-x da sua empresa e o que pode impactar na operação. Lembrando, impactar é reduzir o preço. Eu tenho uma empresa que eu vou vender por 100 milhões, ela tem práticas jurídicas que trazem riscos, ou por alguma razão, riscos até que podem estar já materializados, isso vai reduzir o preço para 90, nesse meu exemplo, e ainda ela tem uma contingência de mais 30. Então, no fim do dia, eu vou ter uma redução significativa de um preço que eu poderia estar no bolso do familiar que vai vender de 100 milhões, quando, na verdade, ele vai levar 60, sendo que parte vai ser retida, ele pode ou não receber no futuro. Então, esse é um exemplo de como essa lição de casa é super importante. E o que é ela, né? É analisado desde se as licenças estão regulares, se existe algum ponto de atenção em perspectiva trabalhista, em processos cíveis, às vezes um benefício tributário
que a empresa acha que está utilizando de forma correta, mas que não foi validado por um tributarista, então não só ela não está tendo o benefício, como está gerando uma contingência, práticas com PJs, representantes comerciais formalizados de forma indevida, distribuição e contratos de distribuição com vícios que podem confundir as figuras. Então, uma série de pontos que são analisados e que, ao final desse processo, com certeza, a empresa sai melhor e os sócios têm a oportunidade de olhar, opa, pera um pouco, 30 pontos aqui foram indicados. Desses 30, não, pera um pouco, isso aqui vai me custar muito, ou esse aqui é um custo baixo, dá para eu fazer, dá para eu melhorar a empresa. E ao final do processo dos 30, se ele conseguir melhorar pelo menos metade ou 70%, já é uma empresa completamente diferente daquela que ingressou no processo. E com certeza diferente da conversa com o investidor. E soa muito bem para o investidor, e que tem, obviamente, o dia a dia disso, principalmente quando é uma operação com uma multinacional adquirindo uma empresa familiar ou um player maior do que essa empresa familiar, você tem do outro lado especialistas, e eles sabem que quando se deparam com uma empresa que tem um processo de auditoria jurídica contínuo, aí a gente vai falar um pouco do contábil, ele vai se deparar com uma realidade completamente diferente. Como o João bem colocou, de preparação de informação, de processos e, como eu coloquei, de redução de riscos e redução de contingência. O que, inclusive, mesmo se essa empresa desistir do processo de M&A, ou achar que teve muito desgaste, ou teve outras oportunidades, ou ele resolveu a razão que ele refletiu lá no início para começar e quiser manter o negócio, com certeza aquela empresa vai estar mais lucrativa, com menos riscos e com certeza aí melhorada. Então, é algo super importante esse primeiro pilar da pré-auditoria, que ele também está diretamente ligado a uma parte de saneamento contábil. Dentro desse saneamento contábil, você tem assessores contábeis que vão passar por todo o DRE e ver incongruências, ver desafios contábeis, ajustes de EBITDA, informações que estão contabilizadas de forma incorreta, ou até mesmo do básico, né? Às vezes você tem contabilidade que você tem dos últimos 2, 3 anos, mas para trás tem irregularidades que você precisa mexer. Então, assim, uma série de pontos contábeis que também são importantes nesse saneamento e que muitas vezes vão melhorar aquele valuation, vão melhorar aquele ponto lá de trás do início da precificação. A própria Deloitte falou um pouquinho no último evento desse assunto, então a gente vai também deixar de lado, principalmente porque o foco aqui é jurídico. E o terceiro pilar, como o Bruno colocou, a parte de planejamento tributário, que compõe aí como essa empresa está preparada para ingressar nesse processo de uma operação de M&A. Acho que era para dar esse parâmetro para todo mundo e ter uma clareza de um passo a passo. A gente agora entra na nossa... A gente teve aqui uma pergunta de um dos nossos ouvintes. Qual a nossa opinião, riscos e desafios quando cria-se a junção de diversas empresas, e isso é uma estratégia importante para diminuir riscos e aumentar a sinergia, ou a gente enxerga isso como um perigo? Agradecer aqui ao Juliano pela pergunta. Acho que algo primeiro, como a gente comentou, que precisa de muita cautela prévia, né? Essa cautela envolve desde entender os interesses dos sócios dessas diversas empresas que vão decidir se juntar, assegurar que eu tenho uma clareza de desafios e riscos em cada uma delas, atrelado ao, como o Bruno colocou, eu ter um planejamento dessa estruturação, porque no fundo eu estou juntando ativos, né? Estou juntando sinergias, e toda empresa tem coisas boas e coisas ruins. Então, a gente ter um alinhamento prévio, atrelado a uma estruturação e, por fim, uma documentação que reflita procedimentos e cautelas de tudo que foi mapeado desses riscos e preocupações. Mas qual que é o principal? Então, assim, existe muita oportunidade em fazer isso, desde que feito com essas cautelas mencionadas, o que é muito comum, e aí é um sinal vermelho, um perigo que a gente vê.
operações de fusões ou de junção de atividades em que o cliente não se preocupa em fazer esses passos prévios ou de seguir esse rito e fazer um processo mais formal com uma boa documentação, um bom acordo de acionistas, um bom acordo operacional, e ele faz a junção e quando surge o problema, às vezes alguns meses depois de ter sido feita a junção, ele busca sanear, ele busca daí iniciar tudo do avesso, né? Então ele já juntou, você precisa desfazer nós, separar ativos, separar ações e cotas para você buscar aquela estruturação. Você muitas vezes não consegue fazer daí os arranjos societários, os acordos, porque já tem às vezes um conflito instaurado. É algo até curioso, não é incomum ver pessoas que vêm ter uma primeira conversa da fusão, até teve similar, 3 empresas vieram na primeira reunião conversar, a gente está aqui para conversar sobre fusão, tá ótimo. Eu olhei o uniforme dos 3, eles estavam com os 3 com a camisa, já o uniforme com os 3 logos das 3 empresas, eles estavam juntos há 6 meses e queriam começar a discutir qual seria a melhor estrutura, qual seria o melhor arranjo societário e acordo de acionistas, e obviamente não foi diferente. Depois de 6 meses, eles tiveram problemas sérios de integração de times, de pessoas, de sinergias, porque não teve um trabalho prévio para esse mapeamento. Então, sim, existe uma preocupação e um perigo em, às vezes, atropelar as coisas, né, e não seguir essa cautela. Então, é super importante essa pergunta e acho que está clara aqui a nossa visão. Não sei se o Bruno quer acrescentar algo. Eu acho que é uma ótima pergunta, obrigado. E acrescentar só que, além disso que o Felipe falou, a gente tem que ter em mente que a consolidação de algumas empresas juntas em uma nova, com pluralidade de sócios que antes eram distintos, ela pode ser vista economicamente como uma operação de compra, né, com pagamento em ações. Então, vamos supor que tem 3 empresas com quadros societários distintos. Se elas vão se unir, no fundo, o jeito mais correto de tratar isso é como se uma estivesse comprando a outra, né? Não formalmente, mas do ponto de vista econômico, se elas vão se unir, elas têm valores diferentes, então como que os sócios vão se relacionar economicamente, né? Como que vai ser, por exemplo, a preferência na distribuição de um dividendo, ou vai ter algum dividendo que vai fluir mais para um sócio do que para outro, porque a empresa dele valia mais quando ele entrou, e também de riscos, você está unindo riscos ali. Então, por isso que eu acho que é um processo que tem que ter o mesmo ou tão mais cautela do que um processo de M&A. Era isso que eu queria acrescentar. Perfeito. De olho aqui um pouco no nosso horário, eu vou agradecer, né, o Bruno nessa etapa, e a gente vai dar início ao nosso painel de debate. Inclusive, a gente recebeu aqui algumas perguntas que eu acho que faz sentido repassá-las aos palestrantes. Então, eu queria pedir, por gentileza, aí para o Alexandre, João e a Thaís abrirem os seus vídeos. Já apresentei também os 3. Tudo bem, pessoal? Oi, tudo bem? Bom dia a todos. Obrigado pelo convite, de poder participar e trocar um pouco da nossa experiência. Bom, Thaís, bom dia. Bom dia, Alexandre. Está ouvindo a gente bem? Bom dia, estou ouvindo sim. Obrigado também pelo convite. Obrigado, é um prazer enorme tê-los aí com a gente. O João volta também para discutir um pouco e dar a experiência dele. João, acho que muita coisa do que você falou eu reforcei, né? Mas acho que o papel, né, do advisor, do assessor, junto com os assessores legais, assessores contábeis, dar essa lapidada no diamante, como você colocou, né? Sem dúvida. Isso é essencial, né, para você ter um processo suave, né, e não ter surpresa ruim lá na frente, né? Perfeito. Eu estou dando uma olhada aqui nas perguntas
Tem uma pergunta aqui que é direcionada aí na perspectiva de alguém que passou, né, por um processo de venda. Então, direcionada para a Thaís. Thaís, o pessoal está perguntando qual o maior desafio que você enxergou nesse processo de M&A, na perspectiva de realizar a venda, na sua visão de dona, né, de sócia, mas que também estava no operacional, para você dividir um pouquinho a experiência com a gente. O processo de M&A, do ponto de vista do vendedor, é bem desafiador, né? Porque nós temos aí 2 objetivos. Primeiro é fechar a negociação, né? Que é um processo que não é fácil. Você vai passar por várias etapas, desde encontrar o player adequado, negociar números, fazer a due diligence, né? Negociar memorial de entendimento, negociar o contrato. Então, assim, cada etapa envolve emocional, é muito desafiador. Além de toda a parte operacional que a gente enfrenta no dia a dia, a gente tem que lidar com isso. Então, o objetivo é fechar o negócio em si e fechar pelo valor que você espera, né? Buscar o máximo de valor para a empresa. Então, para isso, a sua empresa tem que estar preparada, né? Para conseguir alcançar esses objetivos. E no nosso caso, por exemplo, desde que a gente começou a falar de vendas, a gente não pensava em vender, é uma empresa familiar, né? Primeira vez que nós fomos procurados pelo nosso concorrente para uma tentativa de compra da nossa empresa foi em 2009. Né? Nessa época a gente não pensava em vender a empresa e aí nós começamos uma negociação. Não avançou por uma série de motivos, mas a partir daí acendeu uma luz, né? Poxa, de repente a gente pode pensar nisso mais para frente. E a partir daí nós começamos a preparar a empresa para uma eventual negociação futura. Então esse eu acho que é o maior desafio, você deixar a sua empresa preparada. Assim como o Felipe falou aqui, o João, o Bruno, tem várias, você tem que preparar em vários aspectos, tanto no campo tributário, operacional. Então, assim, como a gente foi preparando, deixando os processos bem definidos e alinhados. Nós trabalhamos muito na questão do RP, colocamos um RP confiável, integrado, que possibilitou informações confiáveis, informações que facilitasse, né, não só o dia a dia, mas quem olha a empresa de fora conseguir enxergar. O importante também, a gente preparou do aspecto tributário, nós colocamos a empresa num FIP, que quando nós fomos vender, a gente teve um ganho tributário na venda, assim, de redução de imposto, né, que ao invés de pagar lá os 34%, né, Bruno, a gente acabou pagando os 15%. Nós trabalhamos muito para reduzir as contingências. E na hora da venda, você tem que mostrar o potencial de crescimento da sua empresa, que é o que o comprador mira muito, né? O quanto a sua empresa, qual a capacidade de geração futura de valor. Então, esse, para mim, eu acho que esse é o maior desafio, você conseguir vencer as etapas para fechar a negociação no preço que você quer, e para isso você tem que preparar. No caso, eu digo que nossa preparação aí durou 10 anos, né? Mas não precisa ser tudo isso, eu acho que, né, você pode ir fazendo aos poucos, mas você tem que visar, e mesmo que não ocorra a venda, como você mesmo falou, você vai ganhar operacionalmente. Então, eu acho que essa conversa que nós tivemos em 2009 com um concorrente ajudou muito, porque nós profissionalizamos a empresa de tal forma que ajudou muito na questão operacional e que 9 anos ou quase 10 anos depois possibilitou concretizar uma venda de fato. Né? Acho que é isso. Fantástico. Obrigado por esclarecer essa pergunta. De outra aqui que a gente, agora passando a bola para o Alexandre, Alexandre, agora na outra cadeira, né? De alguém que estava na cadeira aí de comprador, e acho que seria legal você contar um pouquinho, né, da operação em que vocês adquiriram, né, uma multinacional japonesa.
o que estava no radar de vocês, o que vocês estavam olhando nessa compra e numa visão geral, né? Até porque é bacana ouvir quem está do outro lado para trazer uma perspectiva também para quem busca passar por uma operação dessa na visão do vendedor. Você está no mudo, Alexandre. Bom dia de novo. Só gostaria de deixar registrado meus agradecimentos aí, ó, Sr. Felipe, pelo convite. E, na verdade, a gente está aqui na contramão, né? A gente tem até, acho que uma história engraçada. Em 2017, uma multinacional que é cliente nossa, a gente estava num processo de um NDA, onde eles queriam nos adquirir, né? E a gente acabou não chegando a um acordo. Até acho que tem muito a ver com o que o João falou, porque a gente estava sozinho, descalço na negociação nesse momento e a gente não concordou com os valores ofertados e terminamos o ano de 17 não vendendo a empresa, né? Só recapitulando, a gente é originalmente uma empresa familiar, fundada e sempre foi familiar. E aí a gente iniciou 2018 com um concorrente de uma de nossas linhas nos procurando inicialmente para fazer uma joint venture e posteriormente buscando a venda, né? Então era algo que a gente realmente não procurava, a gente não esperava, acabou acontecendo e isso acabou nos puxando para ter que aprender todo esse mecanismo que era muito novo para a gente, né? Então, foi um processo bem diferente. Durante a negociação, assim como você disse, né, a gente comprou um pedaço, né, um braço de um grupo japonês muito grande, mas esse braço era um braço bem menor aqui no Brasil. A gente acabou descobrindo que a gente foi auditado por eles, né, não auditado, na verdade eles contrataram uma consultoria para chegar a uma conclusão de qual empresa eles poderiam procurar para venda, né? E a gente acabou passando por esse processo, eu não sei os detalhes ao certo, mas eu lembro que por diversas vezes eu fui procurado por empresas buscando informações da nossa, e eu não sei se isso é uma política do próprio grupo japonês ou se de todas as multinacionais que buscam vender a empresa para algum outro grupo, né? E aí a gente deu start, né? A gente começou de novo, a gente começou descalço o processo, a gente começou sozinho e a gente viu que não ia dar conta. E aí foi aí que a gente acabou buscando o respaldo do jurídico e de vocês, do FIUS, né, que nos ajudaram e muito, e conduziram toda a negociação. Então, do aspecto de busca pela compra, a compra acabou acontecendo, foi um processo longo e moroso de negociação e de análise, e levou mais ou menos 1 ano e meio essa negociação. Eu acho que é basicamente isso, Servone, falando assim do aspecto busca, né? A coisa realmente acabou acontecendo e foi assim que... E o objetivo ali principal era aumentar a carteira de cliente, aumentar o processo produtivo, o que vocês olhavam? Ou até olhando para trás, né, os benefícios que trouxeram disso? Por incrível que pareça, né, a gente não queria comprar, né? E aí a gente foi convidado a fazer uma visita na fábrica deles. A gente sabia que o nosso processo era mais moderno e a gente tinha mais know-how do que eles no que a gente faz, né? Então a gente estava um pouco reticente com a compra, porque a gente vislumbrava trazer novas linhas importadas ao invés de comprar um player de mercado, principalmente eles que tinham uma tecnologia ultrapassada. Mas aí a gente foi visitar a fábrica e a gente, como originalmente bons industriais, na hora que você entra dentro de uma fábrica, acaba arrepiando e te oriça, né? Então a gente acabou
mudando um pouco todo o nosso planejamento e resolveu encarar o desafio de comprar o player, né? Ele tinha diversos senões para a gente não querer, além do know-how ultrapassado, a questão geográfica e muitas outras coisas que eram empecilho, né? Mas a gente falou, vamos fazer o seguinte, vamos partir para a questão prática, vamos ver o custo, vamos ver o que a gente consegue negociar. Se o preço valer a pena, eu acho que vai ser, a gente acha que vai ser uma boa estratégia, porque a gente tira esse player do mercado e tira o risco também dessa empresa ir para a mão de um terceiro forte e que se torne um monstro contra a gente, né? Então, foi essa decisão crucial que a gente acabou tomando para adquiri-los, né? Não, acho que isso é super, super importante, a gente ouve, né, de empresas que fazem aquisição. O João também pode depois dividir um pouco a experiência dele nesse aspecto, mas a aquisição que ela busca, obviamente, você enxerga oportunidades, né, na empresa adquirida, mas você, no fim do dia, está comprando posicionamento de mercado e não deixa de ser uma proteção essa aquisição, né? Então, esse foi um pouco o driver também de vocês. Exatamente, né? Em uma das linhas, a gente tinha eles como concorrentes e mais uma outra empresa, e a gente realmente não esperava isso. A gente, quando comprou essa multinacional, a gente acabou meio que matando esse terceiro concorrente também, porque ele ficou mais enfraquecido com a junção. Essa realmente a gente não esperava. Isso foi um movimento natural que aconteceu e que hoje está muito enfraquecido e muito mais fraco do tempo que éramos nós três no mercado, né? Então, realmente, perfeito. Analisando, a gente conclui que foi bem feita a movimentação. Fantástico. E até, né, João, algo que vocês aí no dia a dia também acabam auxiliando na visão estratégica, né, e na tese do investimento, obviamente muito sempre do lado do vendedor, mas do lado olhando o comprador, né, conseguir parametrizar e enxergar essa oportunidade que muitas vezes você faz aquisição por um valor específico, mas por trás dela pode ter um intangível enorme, né, seja uma fatia de mercado, de você derrubar um concorrente, e de ganhar muito valor na aquisição, né? Não, eu acho que na perspectiva do comprador e do vendedor, né, o valor do negócio, né, ele pode ter um racional estratégico por trás ali, assim, que alavanca demais o dia seguinte após a transação, né? Então, o preço é diferente do valor, né, que você está pagando. Isso a gente vê muito aqui, vê muito. E a gente vê essas variações, assim, às vezes, assim, variação de 100%, né? Então, para um determinado player, aquela empresa vale X. Para outro player, a empresa pode valer 2X, né? Ele pode pagar 2X. Então, é uma caixinha de surpresas ali, realmente, você descobrir os drivers de valor de um negócio e para aquele tipo de investidor. João, mandaram uma pergunta aqui que eu anotei. Ela acaba sendo, são até 3 numa só, mas se na prática, quando vocês vão tratar aí com empresas que querem iniciar o processo, é comum vocês lidarem com empresas que já estão preparadas e prontas, e se não estão, se elas são resistentes nesse processo. E aí a última pergunta que traz aqui é quanto tempo normalmente toma para essa preparação, às vezes para quebrar uma resistência, para fazer acontecer. Legal. Eu acho que, assim, a gente, na prática, a gente assessora a empresa de dono, tem empresa, né, aí tem uma questão de grau, né? Tem empresa que é mais bagunçada, está mais desorganizada, e aí a gente leva um tempo maior para preparar, e às vezes a gente entra em casos de empresas que são muito, muito organizadas, né? Que já estão, vamos dizer, preparadas, e aí esse caminho ele tende a ser mais curto, né? Então a gente trabalha nesses dois mundos. Às vezes existe sim uma resistência,
é natural que aquilo ali gere gera um desafio, né? Gera um incômodo, né? Porque a gente está falando de fazer algumas mudanças, né? Como você colocou aí também, até na parte jurídica. Mas o que acaba acontecendo é que a gente ajuda muito o empresário a entender o valor daquela preparação, né? Então, aquilo acaba sendo um aprendizado e, com o tempo, o empresário ele vai ganhando muita convicção de que aquela preparação, mesmo que ele não faça nenhum negócio, ele vai ter uma empresa melhor para ele mesmo, né? Então, é muito importante, a gente ajuda essa conscientização e a gente mostra isso na prática, os valores, né? A gente vai precificando e colocando números para ajudar o empresário na compreensão, né, e na importância dessa preparação. E aí, se você me perguntar quanto tempo isso demora, depende muito, né? Depende do quanto o diamante já está lapidado ou quão bruto ele está, né? Então, a gente faz negócio aqui na EGC, né, com empresa brasileira há 23 anos. Como eu comentei, né, há 10 anos atrás, a gente via que as empresas eram muito desorganizadas, né? Então, a gente via a empresa que, o balanço tinha várias inconsistências, não representava corretamente ali a realidade da empresa, então tinha um trabalho ali anterior, né, com uma assessoria contábil, e às vezes um processo desse de preparação, ele pode durar um ano, né, para você fazer e deixar minimamente a empresa preparada, né, para fazer um processo de M&A. Como tem companhias que podem durar 3 anos, né? Você vê a Thaís, ela comentou, eles foram procurados a primeira vez em 2009, né? Então foi um aprendizado e eles começaram a se preparar já há muito tempo, né? Então isso é muito relativo e depende do grau de organização ali, de preparo da empresa, o quanto isso vai demorar na nossa perspectiva. Perfeito. A gente recebeu mais 2 perguntas aqui. Uma a gente já traz aqui uma pergunta do Ari. Tem uma direcionada aqui para você, Thaís, de como, na sua visão de tudo do processo que vocês passaram, como foi conduzida a negociação e os desafios de negociar tendo sócios e tendo mais pessoas na mesa. Se você pudesse comentar a pergunta aqui do Paulo. Acho que todos têm sócios, sabem do desafio, né? Mas a negociação a gente sabe que é sempre algo delicado. Esse também foi um processo muito desafiador para a gente, porque quando você tem sócios, cada um pensa de um jeito, né? Vê a negociação de uma forma, um vê um valor de uma forma, o outro vê de outra. Então, é muito difícil você alinhar os objetivos, né? Alinhar as expectativas. Por isso que eu falo aqui, reitero o que o João falou, é muito importante você ter um advisor junto, porque quando... no nosso caso, por exemplo, todas as vezes que nós nos envolvemos diretamente na negociação, foram as piores partes, foram, assim, poderia ter dado tudo errado. Então, a importância de um advisor, ele vem alinhar os objetivos dos sócios, gerenciar os conflitos, filtrar, né, o que pode... filtrar assim, as expectativas do comprador, o que é real, o que não é, porque a gente tem muito a parte emocional envolvida também, né? O advisor, ele vem no sentido de ir minimizando e tornar viável a negociação. No nosso caso, o FIOS atuou muito como nessa parte de advisor, então, assim, foi muito, muito bacana esse processo. E também a questão de assessoria jurídica, isso também é muito importante, você ter, porque às vezes não adianta nada você conseguir um bom preço se as cláusulas do contrato forem depois prejudicar você lá na frente.
Então, vamos supor, a gente colocou na nossa negociação aqui, nós colocamos um teto de indenização. Porque uma vez que você está na empresa, vamos supor que o Brasil tem uma insegurança jurídica muito grande. Então, de repente, do nada surge uma multa que você não esperava, que, assim, se você está na operação, você consegue recuperar isso. Agora, se você, de repente, vendeu a empresa e surgiu uma multa depois, você vai arcar com isso. Então, é muito importante, no caso, você colocar um limite. Isso foi, na questão contratual, foi muito importante a gente negociar isso. Então, voltando à pergunta dele, com relação aos sócios, eu acho que o que ajuda muito é você ter um advisor e você alinhar muito antes as expectativas, conversar nos bastidores, nunca discutir na frente do comprador, não mostrar as suas ansiedades, as suas expectativas de forma tão clara. Por isso que é bom você estar sempre por trás da negociação. Perfeito. Até, né, obrigado, Thaís. Né, João, acho que é um papel que não só assessor jurídico, né, na negociação jurídica, como assessor financeiro advisor, que é sempre blindar e proteger, né, o cliente e gerar todo aquele desgaste e eventual conflito na figura nossa, né, como assessores, e não dos sócios que estão por trás. E como a Thaís colocou, toda vez que o sócio vem para a mesa, né, pode-se gerar um desgaste, um constrangimento, um desalinhamento, né, e isso não só prejudica na perspectiva emocional desses sócios que têm diversos alinhamentos, como pode até impactar na operação, né? O processo já é desgastante por si só, né? É um processo que você está, cada um puxando para um lado a corda. O comprador quer pagar o menos possível, o vendedor quer vender pelo máximo possível. Então, é um processo desgastante por si só. Então, o quanto você puder minimizar esse desgaste, é muito valioso isso, sabe? Então, eu acho que é isso. É muito desafiador isso, porque pode até, de repente, uma negociação poderia ter tido um sucesso, né? Pode, por um aspecto emocional ou de divergência de sócios, a gente pode atrapalhar tudo. Perfeito. João, você quer comentar algo? Não, eu acho que é o que a Thaís falou. A gente é um processo super complexo e é um mundo, né, um mundo de tubarões, vamos dizer assim, né? Você tem do outro lado provavelmente alguém que compre empresas com alguma recorrência. Os fundos, os compradores estratégicos, eles compram empresas todo mês, né? E você, empresário, se vê numa situação de fazer a negociação da tua vida, né? Então, não dá para entrar de peito aberto, tem que entrar, né, tem que entrar preparado e com os assessores alinhados. Perfeito. Alexandre, sobre essa pergunta de negociação, né? Se você quiser acrescentar algo, que eu acho que talvez aí é uma pergunta até minha, porque a gente sabe que muitas vezes uma operação de M&A pode envolver, né, um estrangeiro, uma multinacional, o fator cultural. Você passou por uma operação com japoneses, foi importante para vocês? Vocês mapearam previamente? Qual foi o impacto disso na negociação? Foi muito grande, na verdade. Foi uma experiência muito diferente, muito nova. Eu, particularmente, nunca tinha tido contato em negociações com a cultura japonesa. A gente tinha mais costume em lidar com o chinês, que realmente é totalmente diferente, conhecendo os dois agora. E foi uma lição primeiro de paciência, né? O Felipe bem lembra, as negociações eram sem fim. Eles realmente são muito diferentes da gente, eles levam a gente até o limite do limite máximo. Eles são muito diferentes também na questão de tudo precisa ser explicado, tudo precisa ter o porquê. Então, no meu caso, né, cada vez que a gente
fazia uma oferta mais baixa de valor, porque a gente descobria alguma coisa nova, a gente tinha que explicar pelo menos umas 3 vezes, tintim por tintim, o porquê a gente estava baixando o valor, o porquê a gente estava demeritando o valor da negociação. Então, foi um grande desafio, sim, a questão cultural, mas, ao mesmo tempo, foi muito interessante, porque tem a ver com o que já foi dito, né? A gente acaba agregando muito valor para a nossa empresa nessa caminhada que a gente tem. Você cresce, né? Você acaba agregando valor, aprendendo a fazer negociação de forma diferente, mas realmente o fator cultural foi um grande desafio. Perfeito. A gente recebeu uma pergunta aqui do Ari, direcionada ao João, em relação à comunicação, João. Como é feita a comunicação quando a empresa ingressa no processo e tem a intenção de buscar investidores? Se é necessário um plano para que isso ocorra, como é feito e quais os riscos de eu ter uma comunicação inapropriada em relação a esse ponto? Se eu pudesse esclarecer. Essa é uma excelente pergunta e é um tema muito delicado para a empresa de dono, para a empresa familiar, que é o sigilo, né? E a comunicação e como você conduz, esse início de processo e essa informação. Então, a gente aqui, né, na IGC, nós somos absolutamente discretos e a gente é paranoico com confidencialidade, tem que tomar muito cuidado com isso. Porque a gente sabe que os empresários têm essa preocupação, né, em como alinhar isso, né, essa informação e como isso vai para o mercado. Então, a forma como a gente faz aqui confidencialidade, né, a gente sempre trata com os tomadores de decisão, então tem que ser sempre gente sênior, tem que ser de dono para dono, de dono para CEO. Normalmente essas comunicações envolvem o headquarters dos compradores das empresas fora do Brasil. A gente não fala nunca com o nível operacional, né, das empresas, porque você tem muito risco de vazar informação. Então, a gente sempre alinha isso, o discurso, com os tomadores de decisão. A gente seleciona com quem a gente vai falar, então a gente procura não falar com quem a gente acha que não tem capacidade ou não tem expertise e não tem histórico de fusões e aquisições, né? Não tem capacidade financeira de fazer um movimento desse, então a gente não fala, a gente evita falar com essas empresas que não têm esse potencial, né, de investir na própria empresa. Então, nós, assessores, a gente sonda o mercado sem expor a empresa do nosso cliente, para evitar justamente falar com quem não tem capacidade. E aí, quando a gente vai falar de fato, olha, nós estamos trabalhando com essa empresa, o discurso ele vai variar de situação para situação, tá? Mas assim, uma coisa que a gente procura fazer é nunca colocar a empresa à venda, né? É explicar o movimento, a intenção de fazer um negócio de uma forma que o comprador não sinta que você está precisando fazer aquele movimento. Então, isso é muito chave e é muito delicado. O mau advisor, se ele colocar uma palavra errada numa conversa dessa com um CEO de uma multinacional, com um head de um fundo, ele pode passar uma impressão errada sobre o motivo pela qual a família quer fazer aquele movimento, né? Então, isso é muito delicado e tem que ser muito bem explanado, né? E com as pessoas corretas. Perfeito. Pessoal, a gente está chegando ao fim do evento, a gente já estourou um pouquinho o horário para finalizar às 10h30. Tem só uma das perguntas que eu separei aqui, tem uma última pergunta que o Luiz Eduardo fez, endereçada ao Bruno.
bem direta e pragmática, mas até os termos usados aqui, se existe uma receita de bolo para buscar uma melhor tributação numa empresa de compra e venda, numa operação de compra e venda, ou se isso é no caso a caso. Se eu puder esclarecer, Bruno. Infelizmente é no caso a caso, né? A receita de bolo eu falei, é capitalizar a reserva de lucro. Essa receita de bolo podem usar, não tem problema nenhum. Agora, além disso, é muito caso a caso, ver muito apetite de risco que o vendedor quer ter, né? Porque existem desde estratégias muito conservadoras até muito arrojadas, e também os elementos da empresa vão nos dizer qual é a estratégia. Às vezes tem um imóvel que vale a pena tirar antes e vender na física, então é muito caso a caso mesmo. Perfeito. Pessoal, a gente está chegando ao fim do nosso evento, eu queria dar aí um minutinho para Thaís, Alexandre, João e Bruno nessa ordem, para fazer um fechamento ou qualquer consideração aí ao final aí do nosso painel e debate. Thaís, por favor. Bom, queria agradecer a participação, encorajar aí para quem está nesse processo de venda, para que tenha bastante ânimo, porque não é um processo fácil, mas também quando a gente consegue, é muito gratificante. Então, assim, vale a pena e não sendo, sendo repetitivo, mas não deixem de preparar a sua empresa, contratar um advisor e contratar uma assessoria jurídica experiente. Isso acho que é fundamental para um processo de sucesso e é isso. Obrigado. Alexandre? Eu vou mais ou menos na mesma linha da Thaís. Eu acho que o segredo para qualquer empresa, independente de aquisição ou venda, realmente é se organizar, se preparar para o mercado, que com certeza mais cedo ou mais tarde oportunidades não faltarão, tanto quanto para aquisição, quanto para venda. Eu acho que o segredo é você estar organizado, ter os números sob domínio e trabalhar sempre da melhor forma para otimizar processos e ter a informação mais confiável possível. E com toda certeza, sem amparo de pessoas e empresas competentes, nada disso é possível. Então, é isso. Obrigado e bom trabalho a todos. Obrigado, João. Fechamento. Obrigado a todos. Foi um prazer aí conversar com vocês. Me coloco super à disposição. Quem tiver mais dúvida, quiser bater um papo, enfim, acho que quem quiser conhecer esse mundo do M&A um pouco mais aí, sem compromisso, estou à disposição. Obrigado, Felipe. Obrigado a todos. Obrigado a todos também. Obrigado pelo IBEF, na pessoa do Marcos. Ótimo evento. Thaís, felicidade revê-la. Alexandre, João, todos, muito obrigado pela participação. E também me coloco à disposição. Quem quiser pode me procurar, que a gente converse um pouco de tributação. Ótimo. Pessoal, com isso a gente encerra, então, o nosso evento do nosso Comitê de Empresas Familiares aqui do IBEF. Mais uma vez, agradecer Thaís, Alexandre, João e Bruno. Foi muito especial estar hoje e vocês contribuírem com a experiência de vocês. Obrigado mais uma vez, em nome do IBEF. Agradecer também Marcos, Giovanni e Flávio pela organização do evento. A gente recebeu aqui algumas outras perguntas que a gente vai responder por e-mail. Fiquem à vontade também para sugerir ao time do IBEF temas para as próximas reuniões do Comitê de Empresas Familiares. Vai ser um enorme prazer estar com vocês novamente. Obrigado, gente. Uma ótima tarde a todos. Um abraço.